Espiritismo, ou melhor, como conhece, né? Nós sabemos que o Espiritismo ele tem a parte filosófica, a parte prática da dinâmica mediúnica. Nós somos cristãos porque seguimos a filosofia do Cristo, estamos sempre vivenciando a harmonia, o amor crístico e convidando a todos. E muitas vezes ouvimos por aqueles que não conhecem o Espiritismo absurdos a respeito do que somos. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é agregar. É estar sempre divulgando o amor, a certeza, a vontade, o vencer na vida a respeito disso. Mas a história do Espiritismo, pouco mais de 150 anos, como é que ela surgiu? Nós sempre nos lembramos do Consolador prometido, quando Jesus disse que enviaria o Consolador. Para nós espíritas, o Consolador é o próprio Espiritismo. Por quê? Porque ele nos abraça, ele nos acolhe, ele nos guia. Nós temos o Pentateuco. Como surgiu lá atrás? Você que está chegando no Espiritismo agora. Você que já estudou as bases do Espiritismo, entendeu lá as mesas girantes, os processos. Na época da história do mundo, na ocasião, o que estava acontecendo no mundo naquela época? Né? A ciência estava ganhando espaço para o movimento social que antes era regido, de uma certa forma, pela influência religiosa da época. Cedeu espaço ao materialismo. As sociedades passam a se organizar politicamente dentro de um processo democrático. Cai a monarquia em vários países, o povo atende ao poder. Esse movimento social deu a essa abertura também uma possibilidade de se pensar diferente. O homem sair da fantasia, da promessa de que teria um espaço a ser conquistado no céu, e ele passa a ser interação dele mesmo. O Espiritismo traz a proposta do livre-arbítrio, daquilo que você pensa e faz. Sai da ideia a consequência da alma, puramente, para também dizer a alma fora do corpo existe. E ela é o espírito, é a sua essência. Você é um ser imortal vivendo experiência humana. Isso já nos acalenta. A ideia de finitude, de fim, acabou, não existe mais, fica no passado. Ainda que as mesas girantes, na época, sem nenhuma tecnologia que pudesse provar o que isso estava fazendo ali, naquele momento, de que forma. Imaginem vocês, nós aqui, neste salão, numa época que não se tinha tecnologia de nada, ver uma mesa desse tamanho flutuar aqui no salão. Oh, o que é isso? Alguns iam para o telhado ver se tinha alguns fios, outros passavam um arco para ver se tinha alguma coisa ligada, outros iam para o subsolo ver se tinha um magnetismo. Já se estudava o magnetismo como ciência. Uma pessoinha, cientista, desde jovem, já observando tudo o que acontecia, foi convidado a ver, olhou para aquilo e disse: não, aqui há um princípio inteligente. Não é só uma mágica, há alguma coisa. Né? E foi guiado a entender aquele fenômeno, um ânimo de ciência, pegando tudo o que ele via, anotando, observando, estando presente, notou que os encarnados, aqueles que estavam presentes, também fazia parte de algo daquele movimento. E algumas excentricidades, algumas especificidades, alguns seres ali encarnados davam, de certa forma, um impulso àquilo, que hoje conhecemos como médiuns, ou médios ostensivos. Naquela época, se tinha muita curiosidade, como hoje temos, né? Quantos de nós não chegamos aqui pela dor, mas muito mais pela curiosidade de saber o que é que o Espiritismo traz a respeito dele como ciência? Existem mesmo os espíritos? Eu quero ver os espíritos. E nem sempre é assim, né? Vamos apagar a luz para ver os espíritos. Aí o povo corre. Tem medo do seu semelhante, você encarnado e ele desencarnado. Mas a figura do Espiritismo nessa história, trazida desta forma, colocada desta forma por mim, para explicar o que é o Espiritismo, é fundamentalmente a ideia de que você é um espírito imortal vivendo a experiência humana. Acabou a história do céu, o inferno, e nós passamos a conhecer a nossa realidade a partir e muito depois da, ainda continuamos a repetir, da morte. Porque o Espírita já diz hoje, a vida após a vida, porque já não existe finitude.
Morte não existe para a gente. Então, essa religiosidade, essa religação, quando vem trazendo os atos de Jesus, através dos seus evangelhos, os seus apóstolos, colocando por que o Espiritismo segue o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali está um resumo moralizante para a nossa sociedade. Por que foram escolhidas algumas passagens para serem colocadas no Evangelho a respeito do Espírito da Verdade? Gerástico que vai colocar lá algumas realidades. Porque quando nós lemos esse Evangelho do Cristo, ele é tão vivo em nós, porque é uma realidade moralizante. E aí nós vamos entender que o Espiritismo preza pela moralização do espírito. Nos seus processos reencarnatórios de vida após vidas, retorna ao mundo espiritual, reencarna, reúne de novo essa família encarnada que vem de uma família espiritual, os processos daqueles que estão conosco, pais, mães, os que vieram antes, os que vêm através de nós, as implicações dessa realidade de sermos espíritos reencarnantes. E aí nós vamos percebendo o quanto ainda temos que caminhar diante do saber, do amar, do querer, do possuir. O olhar sobre a porta estreita, o olhar sobre a porta larga. Quando nós nos desprendemos, porque estamos na matéria, imbuídos da matéria, ficamos ainda renitentes da realidade do espírito que somos. Isso é o exercício da fé. E a fé só se dá através do estudo. Quantas vezes somos chamados a ser criticados porque os espíritas são muito eruditos, falam muito difíceis, vêm aqui falar coisa, a gente ouve isso. Né? Dado que nós convidamos a todos. Esta casa, Everalda não me deixa mentir, vocês são os frequentadores, tem um curso de espiritismo básico. Toda casa convida a todos que estudem o espiritismo. Ninguém que está aqui. Eu não sou togado juiz para falar em nome de ninguém. Eu sou igual a vocês, estou aí no meio de vocês. Talvez por uma facilidade de falar, né? Vocês pensam que o frio não dá? Friozinho na barriga, chega e diz, dá aquele medo, aí você toma o rompante, começa a falar e você começa a ver aquilo que você estudou, o tema da nossa caravana este ano, o que é o Espiritismo, mas nós não podemos deixar que nós somos federalizados. Nós temos os órgãos participantes, tem o Centro Espírita, nós nos encontramos na Federação Espírita, a Federação Espírita organizadora, nós temos aqui, como vocês viram hoje, a modernidade chegou de vez, tudo é muito virtual, nós temos os temas virtuais, nós conseguimos acessar uma rede. Vocês se lembram na época da pandemia, ali a partir de 2019, que tudo era online? Tudo era online. Todo mundo tinha que ter um celularzinho. As crianças tinham que estudar online. Então, a Federação Espírita também se renovou. Ela não se renovou somente na intenção de aglutinar forças, trazer com o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos trazendo as informações da FEB, nós abrimos a FEB. O que é de quem é a FEB? A FEB é nossa. Então, lá é que nós temos as orientações, lá nós temos os processos que são organizados para nos unirmos enquanto a nação espírita que cresce a cada dia. Os centros espíritas cada vez mais abarrotados de pessoas carentes de informação. Deste Consolador, que diz para todo mundo tem o livre-arbítrio, todo mundo vai estar caminhando a respeito de si, mas você precisa entrar, você precisa voluntariamente conhecer a si mesmo. A partir de quê? Perdendo as crenças que antes limitavam você. Coisas que foram ditas para você durante 2000 anos a respeito do céu, do inferno, da criatura que você é, e não havia um entendimento a respeito dessa realidade que é nossa, de você ser um espírito imortal vivendo a experiência humana. O que é o espiritismo? A ciência do espírito. Toda vez que lhe perguntarem o que é o espiritismo, a ciência dos espíritos. Mas normalmente, quando nós falamos assim a respeito da ciência dos espíritos, tem uma tendência de nos reportarmos aos espíritos desencarnados. Não, nós também somos espíritos. É a nossa ciência, nós encarnados. Recebemos o Espiritismo como consolador, nos organizamos nas casas espíritas. Qual é o lema do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Mas às vezes somos acusados de sermos apenas aqueles que dão o peixe e não dão a vara. E isso não é verdade. Porque nós alimentamos sim a fome daquele que tem fome. A caridade também começa pelo estômago. Mas todos que entram numa casa espírita ouvem e recebem o toque da iluminação da sua consciência a respeito do que ele representa para ele mesmo. Quantos chegam na casa espírita e não têm noção de serem eles espíritos?
Vivem para o mundo onde os olhos só enxergam as coisas da matéria. Eu tenho que ter aquilo, eu tenho que conquistar aquilo, eu tenho que ser igual a, pertencer a, sem a ideia de ser ele, viver no mundo com uma realidade de viver a sua própria, seu próprio processo reencarnatório. Quando Jesus, ainda reunido, disse: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Imagine aquela comunidade diante do Cristo Jesus, aquele que argimentava multidões, ouvir. Tenho certeza que devem ter dito: que sacrilégio! A própria mãe, não? O que ele estava dizendo para nós? Nós somos irmanados não só pelos laços consanguíneos. Nós não chamamos uns aos outros, meu irmão, minha irmã. As religiões, de forma geral, não chamamos uns aos outros de irmão. E essa irmandade nasce da onde? Pelo simples fato de nós sermos, em essência, o que nós somos? É espírito, ora preso na matéria. E Deus, na sua infinita misericórdia, o que nos deu esse corpo, que nós reunimos através da nossa força espiritual, para que caminhemos como um invólucro para habitar a matéria. Várias limitações, que não nos permite alcançar determinados pensamentos, ações, a proporção exata do mundo espiritual. Mas isso é para nos proteger. Quando nós nos perguntamos de que por que o processo reencarnatório nos faz ter um esquecimento de outras vidas, do sujeito que nós fomos. Quem foi Jardel, o sujeito de outras encarnações? Alguns até buscam essa informação, né? Eu quero fazer terapia de vidas passadas. O que você procura? Eu quero saber se eu fui um rei, uma rainha. É melhor não saber, porque pode não ter sido boa coisa. E aqui as proporções que são colocadas para nós dentro do processo encarnatório, o que é o Espiritismo, vem nos ensinando essa proposta simples, humilde. Quando ele disse: o meu reino não é deste mundo, disse para lá, para aqueles que o condenavam: vós sois reis? Não, meu reino não é desses mundos. A minha casa não é daqui. No meu mundo, no mundo, há várias moradas que meu pai criou. E tantas lições desse evangelho vem nos ensinando que uma mão não tire o que a outra deu. E nossa proposta de não julgar para não serem julgados nas mínimas coisas. Alguém lhe diz alguma coisa e você lança um pensamento: não, mas... Né? E aí nós vamos nos perdendo nessa possibilidade de sermos crianças no Espiritismo. Somos espíritos infantis ainda aprendendo. Por isso essa lição magnífica de estarmos reencarnando. Então, o Espiritismo como filosofia lhe dá uma proposta de entendimento do mundo que te cerca, explicações a respeito do que pensas e como ages a partir do que pensas. Me diga com quem tu andas que eu lhe direi quem és. Um aspecto filosófico da nossa sociedade. O Espiritismo lhe convida para os eventos mediúnicos. Vamos fazer aqui uma aparição do Espírito na semana que vem, todos estão convidados. O médium Jardel é aqui. Isso não cabe mais. O Espírito já disse que nós estamos numa etapa à frente disso. Não precisamos mais ter, nós aqui no mundo espiritual, o que provar sobre o mundo espiritual. Ele vai estar silenciando a respeito desses aspectos fantasiosos, dos limites que nós ainda estabelecemos para a nossa crença. A nossa fé vai ser estabelecida através de uma vivência de um aspecto mais importante do Espiritismo, que é a fé em cima do Evangelho do Cristo. Então, as três propostas. Nós estamos sempre falando do Cristo, nós estamos vivenciando esse Evangelho, ele faz parte integrante do nosso dia a dia. Eu consigo vivenciar aquelas lições. O que é o Espiritismo veio trazendo todos esses aspectos. Nós, quando nós nos reunimos a partir da proposta de estarmos juntos enquanto cristãos que seguem a lei do Cristo, aqueles que aglutinam a ideia de serem espíritas, quando lhe perguntam da sua religião, você diz abertamente que você é espírita? Quantas vezes você teve que disfarçar na resposta? Porque você não se sentia à vontade no meio que você estava. Ainda sofremos críticas, sim. E para nos resguardar, vamos limitando, às vezes, determinados lugares, não ter uma expressão natural, mas isso está mudando através do tempo. Cada vez mais, o que é o Espiritismo está abraçando a sociedade, porque levamos para todos uma fé raciocinada. Ninguém que chega aqui fica sem uma resposta. E a resposta que nós não temos na ponta da língua, o Pentateuco, nos seus 5 livros, vai dar a resposta que ele precisa.
Quanto tempo nós vemos nos consolando nesse espiritismo que nos convida a todo momento a abraçar esta causa. Caminhar junto ao Cristo e o seu Evangelho, essa natureza que é nossa. Nós somos filhos de Deus perfeitos, porque o Pai é perfeito. Mas na nossa imperfeição, dos processos reencarnatórios, estamos caminhando. O Pai cresce e avança, e nós seguimos atrás. Ainda estamos na infância, a perfeição ainda não chegou, mas estamos com vontade, como diz na música. Um dia seremos anjos, não de asas, mas estabelecendo essa comunicação do mundo da matéria com o mundo espiritual, nos processos que nós conhecemos como mediunidade, nos dá a certeza de que aqueles que nós amamos enquanto estávamos com eles aqui, estão mais vivos do que nunca no mundo espiritual. E muitos deles, parentes, amigos, conhecidos, vêm dizer e dar o seu testemunho a respeito da existência do Espírito na eternidade, no mundo espiritual, na erraticidade, nos convidando a essa realidade de sermos espíritos caminhando para a frente, para o alto. Advento interessante, as mudanças que nós estamos vendo no mundo atual. Por que nós vamos ficar presos a crenças limitantes de que somos únicos, que estaremos habitando ad infinito a nossa sociedade no mundo? 8 bilhões de pessoas precisando comer e beber. Será que o mundo vai comportar tanta gente assim no futuro longínquo? Nós apresentamos, mesmo que sejam de atividades limitantes, crendices, como vocês queiram chamar, mas se fala muito no fim dos tempos, de que o mundo está mudando. Falamos do ecossistema, tema hoje que é muito explorado e estudado lá na Federação Espírita. Ecologia e espiritismo está lá presente. A rede federalizada, como vocês vivem aqui, convida a todos que, se você não tem o tempo, o momento não é propício, a data, o dia do encontro, você pode ir através do processo, através do seu celular, acessar lá o tema que você quer e fazer parte da federação, dos grupos de estudos. Quantos grupos de estudos também não existe lá que pode fomentar você uma ideia de você querer estar se debruçando sobre o saber? A federação oferece isso para você, ainda que não só presencialmente, como através da rede, que você pode acessar. Basta você se inscrever lá através do site da FEEB, o canal está aí para todo mundo. Todo mundo não vai lá no TikTok? Vai lá no YouTube também se inscrever lá. A Isabel mostrou aqui a inscrição dela lá, né? E bota o sininho para avisar que toda vez que eles processam alguma coisa lá, você lembra, né? Ah, Jardel, você está falando isso, eu não sou muito de mexer. Pega o neto, pega o filho, meu filho, me ajude aqui. Bote aqui, procure aqui, e aí vai dar tudo certo. E aí nós convidamos sempre a participação de todos na FEEB. A FEEB tem os seus horários de encontro dessas turmas. Vocês podem participar quando vocês quiserem. E lá funciona também outros aspectos que podem acolher vocês de vários processos que lá são oferecidos. Então, fiquem à vontade. Confiem no trabalho que nós estamos fazendo. A caravana, estamos aí há 2 anos, né, Bel? Não é 2 anos? Estamos aqui. 2 anos que a caravana aqui em Salvador está, ou tem mais? Tem mais. Considerando não a original, mas essa que eu participo, pelo menos 5 anos, né? Então, veja como vocês podem entender o processo. Nós estamos aqui convidando a todos em nome da FEEB, a participação dos processos que a FEEB tem, mas essa caravana tem uma história, como vocês viram, né? O que nós queríamos, ou pelo menos os que iniciaram a proposta da caravana? Juntar o povo espírita e mostrar a nação espírita que nós somos, a força que nós temos, e estarmos trocando experiências a respeito do que uma casa tem e faz, do que uma tem e faz. Não é assim? Nós hoje, cada vez mais, eu que costumo falar muito na periferia da cidade, vejo o nascer da casa espírita, que nasce de uma outra religião, às vezes de uma matriz africana, que migra para o processo de evangelização na base do Cristo. Estamos todos trabalhando com espíritos. Ainda que você queira dizer que tal ou tal religião, no catolicismo, tal, lá também o trabalho dos espíritos é feito, porque onde há Deus, há o Espírito de Deus latente lá. Já foi na carismática para você ver como é que funciona? Os espíritos pipocam aqui e ali, não importa se eles estão dando ali um passe magnético, não pode falar que é passe magnético, eles estão rezando em prol daqueles que se manifestam ali. Que bom! Espíritos se manifestando. Você vai nas igrejas pentecostais, aí tem o processo de cura do demônio. São espíritos que se manifestam ali, cada vez mais. A nossa sociedade, em pleno século XXI, está aglutinando para a ideia de que
finalmente somos todos espíritos vivendo uma experiência humana. Convidados pelo Cristo Jesus, na sua lei máxima, que é a lei do amor, estarmos juntos nessa caminhada. Sabemos que a transformação está acontecendo. Estamos num momento difícil da humanidade. No próximo milênio, eu devo estar aí, se Deus me conceder mais uns 10, 15, quem sabe mais 20 anos encarnado. Depois nós vamos para o mundo espiritual, viver no mundo espiritual e vamos assistir o milênio da chegada dessa transformação do mundo de provas e expiações. Ainda não somos um mundo feliz, mas estamos nos organizando para nos tornarmos mais felizes. Porque aqui nós todos estamos iluminando a consciência a respeito dos espíritos que somos. O Espiritismo traz essa proposta. Fora da caridade uma salvação, de que você sim é um espírito vivendo a experiência humana. As propostas do Espiritismo através do seu Evangelho, na parte mais evangelização do próprio Espiritismo, traz a filosofia que explica as coisas da vida e traz a ciência espírita através dos seus movimentos e mecanismos chamados mediunidade. Esses três pilares que nos impulsionam. Ainda que não entendamos mais de um, menos do outro, mais daquele que eu gosto mais, nós estamos juntos nessa caminhada para que possamos, através dos exemplos que temos que dar, porque somos exemplos o tempo todo, vivenciando a escola da vida. E onde é a principal sala de aula? Na família. Ah, família! Quem é que não faz parte de um grupo de WhatsApp da família? É uma maravilha, não é? Basta você falar do cabelo de um, né? Ai, quem falar do meu cabelo. A coisa vai pegar, né? Eu paguei para fazer isso, então não critique. Essa realidade, apesar do humor, para falar da nossa natureza humana. Ainda preso na carne, precisamos exercitar esse egoísmo, que é pai e mãe de tudo que somos. Precisamos exercitar a lei do amor, a transformação para um planeta de regeneração. Aconteceu uma catástrofe, uma hecatombe. Teve um terremoto na Turquia, fala-se de 7 mil desencarnados de uma só vez. Aí eu pergunto a você, quem desencarnou naquele momento? Tem consciência do que é? Ali chegou uma forma qualquer que pôde dizer para ele, ou ele filosoficamente entendeu que ele é um espírito vivendo uma experiência humana, levou ele para o mundo espiritual e quando ele desencarnou, ele sabe inclusive que ele está desencarnado? Ou ele está no sofrimento atroz a respeito de o que aconteceu comigo, por que eu não acesso as coisas que eu estou vendo e estou vivendo? Ele não consegue se desprender ainda da matéria, mesmo fora da matéria. Como acontece conosco aqui, na nossa mediúnica, quando os espíritos se apresentam chorosos. O que aconteceu com você? Eu não sei, eu senti uma dor, onde no braço. Aí eu lembro que tinha uma sala com os refletores, era o centro cirúrgico. Teve um infarto fulminante. Estava apavorado, viu o corpo pular e ele no teto e não conseguia voltar para o corpo. E algumas pessoas convidaram ele a sair da sala e o corpo ficou lá, não sabe nem que desencarnou. E nós não podemos dar um choque nessa criatura que acabou de chegar no museu. Você morreu. Por que ele não morreu? E ainda assim que vem o choro da constatação de aqueles elementos todos juntos e ele constata de que eu morri. Eu digo, como se você está falando comigo? Passa a ter um entendimento quase que instantâneo, mas deixou ele preso ainda à questão da matéria. A sede, a fome, a saudade dos filhos, da família, o choro convulsivo, eu quero voltar, me tem saudade. Ainda por sintonia, encontra alguém na família, uma filha chorosa, muito querida, que chama por esse pai. Pai, você volte para me ajudar. Olha a sintonia. E vem por estrela dizer que está com processo obsessivo. E a obsessão se dá por sintonia. E não é nenhuma obsessão, como nós conhecemos, que é uma maldade. Apenas uma sintonia de dois, um encarnado ou desencarnado, que suga uma energia do outro. E o outro precisa seguir o seu caminho. Aqui ele encontra a consolação, ele encontra o movimento. O que é o Espiritismo? É isso. De uma prática, do entendimento simples, de que todos nós somos espíritos, e quantos espíritos apareceram aqui e foram trazidos por nós, e que assistem à nossa palestra. E que a partir do que nós falamos, tem um entendimento, ainda que ele esteja no mundo espiritual, então é isso. E isso, você está aí, nós estamos aqui. E a vida continua. E que nós possamos ter, em essência, essa verdade em nós. Esse exercício de desprendimento da vida após a... mas eu ouvi alguém falar. Não vou dizer quem foi, mas a boquinha eu vi.
né? Então, assim, a gente lança a pegadinha, a pessoa vai, vida após a... Mas eu ouvi você falar isso. Eu não vou dizer que foi você que está com a camisa. Não, vou falar a cor da camisa. Mas é natural. Eu não consigo ainda vivenciar essa realidade de ser eu, o espírito. Eu temo a morte. Ai, eu senti uma dor. Ai, essa dor, eu vou... Meu Deus, vou me desesperar. Desesperar por quê? A dor faz parte do corpo. Por que você lá não descobre? Por que essa dor? E corre para a UPA. E a dor se alastra por aqui. E tome eletrocardiograma, encefalograma e tal. E aí o profissional da UPA já conhece, né? Isso é piti, gente. Aí já toma uma na veia para dar uma acalmada. E quantas vezes você volta lá com o coração acelerado, achando que vai morrer, e o pessoal já dá risada, ela de novo, né? E você já está virando piada lá, né? O coração só falta sair pela boca. Uma crise de ansiedade, por falta até de um controle emocional, natural, porque está se prendendo às coisas da vida. O que está lhe maltratando? Ah, e o cartão de crédito. Está vindo aí a fatura. Você caiu na besteira de olhar o quanto você gastou. Não dorme, gente. Vai chegar daqui assim, não dorme, não dá para dormir. A preocupação com as coisas do mundo, o filho, o ente querido, aquele que você faz força, né? Tem 3 filhos. Um caminha sozinho com a própria perna. Independente, como a gente fala. Nos traz toda a alegria para a responsabilidade de criá-lo. O mais velho se diz independente, mas depende de você para tudo, né? Entra num trabalho, não fica, entra no outro, não fica, e você fica tentando entender aquela criatura que veio através de você. A quem esse menino puxou? Quando a realidade de vocês todos é reencarnatória. E o pequeno que é só amor, é um grude, mãe, eu lhe amo, mãe, eu lhe amo, mãe, eu lhe amo. Menino, que sorte, né? E aí você tem que criar 3 criaturas que vieram através de vocês, 5 dedos na mão, um diferente do outro. E aí, por que não uma explicação do Espiritismo para dizer todos os espíritos reencarnantes, no processo de mães e filhos, pais e filhos, avós, tios, primos, todos na mesma caminhada, na mesma condição social. E os destaques? Aí você vai lembrar das coisas da vida que você, quando ainda ele era pequeno, que você podia dar instrução, né? O telefone tocou e disse assim, Isabel, minha mãe, diga que eu não estou. O menino fala como? Ela está mandando dizer que não está. Você está ensinando o menino a mentir. O caçula nunca teve medo de escuro. Você estava sentado lá, o menino ia lá no escuro, você ficava, menino, volte aqui, o menino lá no quintal, volte aqui, menino. E o menino ia lá e voltava. Você não tinha coragem de ir no quintal. Aí você fica dizendo lá que lá tinha um velho, o homem do saco, ó, o bicho-papão vai lhe pegar. E o menino cresce e você plantou o medo no menino. Que tipo de adulto seguro ele vai crescer? O Espiritismo não traz essa excelência da vida psíquica, Espiritismo e psicologia, da criança ao idoso, passando por todas as etapas. Vocês dizem que velho é chato, né? Não, ele viveu demais. Ele já viveu o suficiente para saber das coisas da vida. Mas ele se cansa de dizer, menino, vai cair, o menino cai. Aí ele fica reclamando sozinho, né? A gente vai fazer, vai acontecer, não sei o quê. Ah, minha mãe só faz reclamar. Ah, aposentou, está vivendo a vida dela pensando em viver tranquilidade e está vendo as coisas acontecerem. Nós não temos tradição no nosso país de dar a vez e voz ao idoso, né? E quando tem dinheiro, então, né? Quando eu visito aí um idoso que diz assim, venha ver o quarto de mãe, lindo quarto de mãe, uma televisão de 57 polegadas, um controle que eu não sei mexer naquilo, né? Dá para a vovó ficar, eu não consigo mexer, então ela prefere não ligar a televisão. Você chega lá, cadeira super confortável, parece uma cadeira de Missina dos estados do Brasil, sentada lá, olhando para a parede, em depressão, porque tiraram dela o mundo que ela gostava, de ir na feira, de comprar as coisinhas, ir na cozinha fazer uma coisinha, você vai tirando do idoso, ah, pode quebrar uma perna, olha, não pode comer isso, vai tirando as alegrias da vida. Trate o idoso como idoso, respeite o idoso como ele é um ser humano normal a qualquer um. Tá certo que o corpo já não alcança muito, né? O sapato já não dá muito, enrijece um pouco, mas com amor, com carinho. Olha o amor, o carinho fazendo parte da vida de nós todos. O que é o Espiritismo que não o amor? A nossa capacidade de amar. Daquela vizinha que é cordial com a gente, que nos entrega sempre uma coisa, comidinha, uma coisa, né? A outra que você não quer ver pintada de morte, que é fofoqueira, fala da sua vida, o amor já acabou. Então, precisamos reencarnar, viver essa realidade do Espírito, que é a realidade de todos nós. Eu não falei nenhuma verdade aqui, a não ser a verdade do cotidiano, das coisas do dia a dia. E vamos vivendo essa realidade. Trazemos aqui um argumento da federação, que foi doado, o que é o Espiritismo,
Tem um contexto histórico que fala aquilo que eu já falei no começo, né? Uma nova teogonia centrada no humano. Nós trazemos essa realidade para vivenciar o que é o espírito e o humano. Saímos daquela ideologia só religiosa de que alguém dizia o que aconteceria a respeito da vida futura e passamos a acreditar em nós mesmos. Não precisa ninguém togado, vestido de nada, para nos dizer: você é o espírito e Deus ama você. E Deus não é um Deus punidor. Você não é mais temente a Deus. Você não precisa ter medo de Deus, porque Deus é amor. Você tem a ciência e a razão como os novos deuses. A ciência veio explicar tudo a partir dela. Nós conhecemos a penicilina, nós conhecemos de que não precisava mais estar fazendo o chazinho, porque existia um elemento do chazinho que nós conseguimos aglutinar na indústria farmacêutica e virava remédio. Apesar de todas as mesas que giravam. Vivemos situações onde as coisas estavam ali acontecendo e a gente não tinha explicação. Aí veio o Espiritismo e disse: essa ciência espírita explica de que existe uma vida após a vida acontecendo junto a vocês, o que nós chamamos do universo paralelo. Daquilo que todo dia você pensa que viu, mas não tem certeza se viu. Que o seu mentor se faz presente sempre lhe induzindo, lhe intuindo a respeito de algo que você vem pensando há algum tempo e você fica assim: tive uma ideia. Ou melhor, não passei ali no beco e teve um tiroteio, tive um livramento. Não é assim? Nosso Allan Kardec, Rivail, o cientista, aos 19 anos, escreveu a Enciclopédia de Matemática. Homem letrado, conhecido no mundo da época. O mundo da época se limitava à Europa. Este aqui olhou para tudo e disse: aqui há um princípio inteligente. E foi o nosso grande codificador. E se ele botasse o nome dele nas obras, ficaria parecendo que era ele. O Espírito disse para ele que, numa vida passada, ele se chamava Allan Kardec. Ele colocou o pseudônimo nas obras, porque não seria identificado. E ele diz: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então ele já sabia que isso estava acontecendo, que tudo isso podia acontecer. E nós tivemos a primeira obra, em 1857, O Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas. Aí vamos ler logo o que. Quem é Deus? Ele já conserta. O que é? Até hoje não conseguimos definir Deus, a não ser personificar. Dizer que Deus é aquele senhor que senta numa cadeira e manda em todo mundo. E não é. Essa força de Deus em nós, que é construída através da fé, nos convida às obras espíritas, na sua base, o Pentateuco, as 5 obras, que parte para nos instruir a respeito do que somos. Olha os períodos que foram determinando, a partir de 1863, a curiosidade, depois a explicação filosófica do fenômeno, depois a luta de poder expandir. Nós sabemos que os livros espíritas foram queimados, houve combater o espiritismo, queimaram os livros, a própria igreja, na época que ainda tinha força, combateu, fomos perseguidos em alguns momentos. Nós tivemos o momento religioso, quando verdadeiramente se explica o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele faz parte da vida religiosa do que conhecemos de Espiritismo. Nós não vemos aqui assistir a doutrinária, e os temas não sempre nos convidam ao religioso. Intermediário, nós vamos fazendo uma transição não só do religioso ou de explicar a vida, para trazer em essência o que nós somos, espíritos. E começamos a viver como espíritos, e pensar como espíritos, e agir como espíritos. Quando eu pergunto a você, na vida após a vida, não diz mais a morte, esse efeito intermediário vem para uma regeneração. É o que nós estamos esperando no futuro. E nós estamos vendo aqui uma plateia em torno de 35 anos, não mais do que isso. Isso implica de que estaremos vivendo mais alguns anos. Mas não estaremos aqui, deixaremos nossa herança aqui. O que queremos ser quando chegarmos no mundo espiritual? Espíritos conscientes do mundo espiritual, para que o momento reencarnatório não seja uma dor, uma luta infinita. Primeiros conceitos da ciência espírita compreende 2 partes: experimental, uma relativa às manifestações em geral, filosófica, e outra relativa às manifestações inteligentes, que é o repositório dos seus ensinos. Ela traduz isso no aspecto da religião, da filosofia e da religiosidade. Quantos de nós só estão vindo no centro muito mais presos naquilo que é o Evangelho? Não porque ignoram as outras partes, mas na essência
vem em nome de Jesus aqui aprender e vivenciar o Espiritismo a partir desses desdobramentos que é o Evangelho. E muitas vezes as manifestações mediúnicas em si trazem uma certa agonia, um certo desprendimento para entender o que está acontecendo no seu processo de desbrochar. A lagarta está virando borboleta. Nós temos vários aspectos no Espiritismo. O caráter essencial da doutrina da revelação divina é a eterna verdade. Quando você lê o Evangelho e traduz na essência o que diz lá, explicação a partir dos Espíritos, é sempre uma lição moralizante, sublime, que nos cria coragem, fé e entendimento da vida. Outros conceitos fazem parte do Espiritismo, uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, aonde estamos, para onde vemos, da onde viemos, vai nos colocando nesse cabedal. Tudo isso porque nos organizamos enquanto casa espírita. O espírito voltou a ser conceituado e tido na sua legítima acepção, demonstrando pela insofismável linguagem dos fatos a realidade e rigoroso apelo do pensamento e a razão, no sentido de fazer ressurgir a ética religiosa. Quanto tempo nós perdemos essa ética religiosa? Por quê? Porque nós raciocinamos através da fé de que nós não precisamos estar guiados a partir de um homem que dizia o que a gente tem que fazer. Eventualmente, nós conhecemos que outras religiões mais pentecostais são guiadas por uns poucos. Nós estamos nos desprendendo disso. Nós temos o livre-arbítrio e hoje você, espírita, se sente à vontade na sua crença, naquilo que você essencialmente foi criado. Quantos de nós viemos de outras religiões e estamos aqui alimentando ainda as crenças, ora limitantes, ora com abertura, e estamos bebendo na fonte do Espiritismo para crescer enquanto é ela. O aspecto religioso do Espiritismo tem como base as verdades fundamentais de todas as religiões cristãs, que acreditam em Deus como um único Deus absoluto, e único Criador de todos nós, onipresente, onipotente, causa primária de todas as coisas. Não é assim que nós estudamos ele, né? Mas os Espíritos nos chamam a atenção de que Deus ainda está distante um pouco do seu entendimento. Nós não temos ainda uma condição exata para compreender Deus como um todo. E até quando não queremos crer e personificar que Deus é aquele velhinho que manda em todo mundo, a gente explica que Deus está em tudo. Deus está no sol, no mar, na natureza. Já é uma tentativa filosófica de explicar Deus em nós, porque nós bebemos dessa fonte que ele nos deu. A natureza nos faz bem, nós conectamos energeticamente com as forças telúricas que nos cercam, forças naturais, não é? E o Consolador prometido para nós. Quando Cristo esteve aqui, disse para nós que nos mandaria o Consolador. E ele, para nós, espíritos, é o Espiritismo, que veio descortinando o véu da ignorância e nos colocando no caminho que nos encontramos hoje. Ao sairmos daqui, estaremos pensando como espíritos, seremos espíritos encarnados vivendo uma experiência humana, e a morte para nós não existe mais como um fenômeno de troca, de que eu tenho que ir e voltar quantas vezes seja necessário. E que hoje vivemos num mundo um pouco menos feliz, ainda de provas, expiações, de impulsos através de dores, mas no futuro estaremos vivendo num planeta melhor. Por isso, abramos nossas mentes para termos consciência verdadeiramente de viver como espírito, para quando chegar no mundo espiritual, ser um espírito mais consciente de si só. E aí, por merecimento, esperamos que tenhamos todos, possamos voltar em momentos reencarnatórios, porque a Terra passa por essa transformação. E aqui só habitarão aqueles que verdadeiramente conseguem pensar e agir como espírito. Mas aí, nós vamos para onde? Nós vamos para a casa do Pai, que tem várias moradas. Quantos espaços existem no orbe terrestre, no universo, que vai nos acolher enquanto espíritos encaminhados? Ah, mas eu vou para o inferno? Não, ninguém regride. Nós andamos para frente, para o alto. Estaremos num provável local que tem a mesma configuração que vivemos hoje, só não alcançamos. Ou melhor, não passamos de ano. Vamos repetir a matéria, mas em outro lugar, porque aqui só aqueles que passaram de ano. Os conceitos ampliados dessa doutrina é peculiar daquilo que compadece dela ser criada ou mostrada e gerida por espíritos, que nós chamamos de espíritos superiores, aqueles que nos orientam. Os nossos mentores, aqueles que nos arguem, sem tirar de nós o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio na Bahia é conhecido popularmente como você é problema seu. Aquilo que você faz é problema seu.
E aí você vai caminhando nessa nova revelação. Bom, por uma nova civilização, era aquilo que eu falei. Estamos caminhando para a mudança. O planeta de provas e expiações está passando por essa regeneração. Sim, vamos vivenciar os desencarnes coletivos. É muito comum, estamos esperando por isso. Outras civilizações já não estão mais no nosso planeta. Egípcios, maias e todos os outros mais já foram embora, cada um no seu merecimento, aonde eles estão e para onde eles foram. Podemos até ver o que eles deixaram para a gente nas suas histórias. Como é que construíram aqueles monumentos enormes? Como é que eles faziam sem tecnologia? Ali existia um princípio inteligente. Estávamos aqui amalgamados porque precisavam crescer. Vieram aprisionados na carne, mas em essência cresceram como espíritos, estão habitando no orbe, como tem para a casa do Pai várias moradas. E que nós consigamos vencer isso. E não nos esqueçamos, hoje estamos aqui em nome da caravana, Ednólia está aqui representando junto comigo, junto com o Bel, Isabel, a Federação Espírita. União e Amor se faz presente aqui, caravaneiro. Outras casas são convidadas a comparecer às outras casas para que a gente possa unir essas casas. No dia 3 de março estaremos aqui em Deus Dete, né? É uma casa que eu já falei outras vezes. E esperamos vê-los também na Federação Espírita, usufruindo, participando, ainda mais agora que ela está mais tecnológica do que nunca. Muito obrigado, agradecer a todos mais uma vez pelo convite a Bel por representar aqui essa palestra e o que é o Espiritismo. Boa noite e até a próxima. Bel?